Olá, queridos pastor Josias. Estamos aqui mais uma vez com a nossa Bíblia aberta. Mateus, capítulo de número 16. Eu tenho aqui comigo o versículo de número 13 que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus chegando em uma capital romana, Cesareia de Filipos, já que Filipe o Grande era o pai de Alexandre o Grande, que começa o processo de helenização. Então, os macedônios estão em atividade. Jesus pergunta fora da Judéia: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta dele é: quem eles estão dizendo que eu sou? No início dessa leitura, pode parecer para mim e para você que ele está preocupado com aquilo que as pessoas estão falando a respeito dele. E no segmento dessa leitura, nós vamos ser desmitificados disso, porque ele diz: Responderam-lhe, uns dizem ser João Batista, outro Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Olha as respostas dos 12 discípulos a Jesus, que alguns diziam que ele era João Batista reencarnado, ou o próprio Elias também, nesse espírito, ou um dos outros profetas. Agora no versículo de número 15 diz: Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Ele pergunta o que as outras pessoas dizem. Pra gente, começando aqui, parece que ele está preocupado com o que estão falando dele. Não está. Ele está introduzindo uma conversa para chegar até um ponto sensível. O que é que vocês estão dizendo ao meu respeito? Porque o que o mundo diz ao meu respeito é uma coisa. Agora, o que vocês dizem de mim é outra coisa. E quando eu vejo isso, fica bastante... como eu diria, fica bastante... evidente que eu preciso perguntar, enquanto igreja, o que é que nós estamos falando a respeito de Jesus. Quando falo de falar a respeito de Jesus, vai vir na minha e na sua cabeça do evangelismo. Tudo bem, estamos falando de evangelizar. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, falar de Jesus. Mas o que nós estamos falando de Jesus? Porque nós estamos por todo mundo. E qualquer fato que nós fazemos fala muito a respeito do Cristo que nós vivemos. Quando nós tomamos atitudes no nosso dia a dia, essas atitudes são interpretadas como um testemunho. É como se as pessoas olhassem para nós e vissem em nós aquilo que Jesus faria. Aquilo que Jesus faria. E a Bíblia vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eles querem ver em nós o testemunho de Cristo. As nossas ações falam muito mais do que qualquer palavra. Nós podemos falar muita coisa, ou podemos falar qualquer coisa, ou podemos não falar absolutamente nada. Mas as nossas ações, elas vão ser traduzidas pelas pessoas que nos observam como sendo uma fala clara e inequívoca daquele Cristo a quem nós servimos. Não raramente você vai encontrar alguém dizendo: aquele irmão é 7-1, aquele pastor é safado. E da onde eles tiraram essa ideologia do 7-1 e do safado? Ora, eles tiraram o safado porque o pastor é alguém que busca se safar. Ou é alguém que vive em safadezas. E ele não é alguém retilíneo, que tem uma conduta baseada nos princípios éticos, morais
e cristológicos existentes naquilo que nós conhecemos como sendo a palavra de Deus. Então fica aqui essa interrogação: o que é que vocês estão dizendo ao meu respeito? Igreja, eclesia, o que você está dizendo ao meu respeito? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta-se entre os demais e diz: temos visto que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, quando ele faz essa declaração, ele está puxando uma responsabilidade muito grande. Porque se Cristo é o Filho de Deus, e é o Filho do Deus vivo, ele então é o único Deus, não tem outro. Não tem outro Deus. Existem outras religiões, existem outros paradigmas, outros preceitos, existem outros jeitos de se colocar algumas coisas, mas só há um Deus e só há um Salvador. E a Bíblia vai dizer que nenhum outro nome entre, mesmo no céu, na terra ou abaixo da terra, deve ser dado a não ser o nome de Jesus para que nós sejamos salvos. Jesus é a salvação do mundo. Pode fazer política pública para melhorar o que quiser, pode dar dinheiro para todo mundo, pode aumentar o salário em 10 vezes, em 1000 vezes. A maldade humana vai continuar dentro da pessoa. Mas quando Cristo entra e arranca isso, muda a vida da pessoa, torna ela uma nova criatura e ela passa a amar a Deus e consequentemente amar o seu próximo, então nós teremos paradigmas quebrados. Teremos uma sociedade baseada, portanto, em princípios cristãos, em princípios de Deus e não princípios humanos. Porque os homens divorciados, separados de Deus, esses homens só vão criar leis que os beneficiem. Eles jamais buscarão em Deus alguma coisa sólida. Por isso, nesse dia, eu deixo para você essa palavra. O que é que você está dizendo a respeito de Deus? Ele é o que para você? Ou será que para você também Deus está morto? Será que para você também Deus não existe? Você está vivendo a sua vida dia a dia como se Deus fosse um empregado seu, alguém que pudesse fazer aquilo que você precisa como sendo um meio de ascender socialmente? Ou Deus também não vai mandar calamidades baterem à sua porta a fim de te proporcionar livramento e muitas das vezes uma certa visão dele que você jamais teria de outra maneira? Fica aqui então hoje essa palavra. Veja Cristo como sendo o Filho do Deus vivo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.